Locação de obra é o processo de transferência dos elementos da planta baixa de edificação para o terreno em que será realizada a obra, e esta é uma das etapas mais importantes para a garantia da funcionalidade e da qualidade de toda a construção. Qualquer erro durante o seu procedimento pode causar danos a elementos estruturais, gerando trincas, fissuras e até mesmo colapso. Quando um projeto de uma edificação ou obra é realizado, lá vai estar determinado o perímetro da edificação e também o tamanho dos ambientes internos. E aí a planta de implantação, ela consiste no desenho técnico que indica como a obra deve ser alocada, usando como parâmetro o perímetro do próprio terreno. E aí, desse modo, uma boa alocação de obra começa com uma planta de implantação adequada, e a alocação de obra que norteia os profissionais de canteiro de obra a situá-la de forma adequada dentro do terreno. Os serviços preliminares se trata de uma atividade que compreende a limpeza inicial do local de obra, a instalação do canteiro de obras, a instalação das utilidades provisórias, como força, luz, água, telefone, enfim, toda a preparação inicial das necessidades que permitem o seu desenvolvimento, já que todos os serviços realizados após a etapa do projeto. Dessa forma, essa fase da construção é feita com base na planta baixa, que foi elaborada para edificação, ou seja, o projeto já estará em mãos. Começando a falar sobre a limpeza do terreno, ela consiste na retirada estratégica dos resíduos como lixo, entulho, em que a obra será edificada. Pode até parecer um processo bastante simples, mas requer profissionalismo e planejamento, pois nem sempre os resíduos e entulhos são de fácil retirada. É extremamente importante ficar atento quanto à existência da vegetação no local, pois um bom projeto analisa a vegetação existente e verifica a possibilidade de aproveitá-la no projeto. Agora falando sobre demolição, esse serviço preliminar ele é aplicado sobretudo em obras que já estão finalizadas, consolidadas. Porém, se engana quem pensa que é só derrubar e pronto. Não se trata disso, é necessário todo um estudo, uma técnica para realizar esse procedimento, sem que isso afete de forma negativa algumas coisas. Por exemplo, os resíduos da demolição eles podem cair sobre o lote de terras vizinhas. Aí isso já gera outro problema, como danos à propriedade, acidentes, ou até mesmo cobrir o loteamento do vizinho de resíduos, que são as impurezas. E sobre a movimentação de terra e contenção, é importante destacar a terraplanagem, que ela é dividida em duas etapas principais, que é a escavação e o aterro. Ela é importante para o terreno quando ele não está em condições topográficas desejadas de ser construída alguma coisa. E depende também muito, esse serviço depende muito das condições climáticas, porque se estiver chovendo, fazendo sol, pode afetar de alguma forma a realização de escavações, transportes e aterro. Existem 4 etapas em uma implantação de obra. Primeiro, definição do tipo de locação. Segundo, o posicionamento dessas locações. Terceiro, o esquadro da obra. E quarto, a marcação dos alinhamentos. Mas como assim definir o meu tipo de locação? O tipo de locação é definido através da quantidade dos elementos que tem na sua obra. Se a sua obra tiver poucos elementos, serão utilizados cavaletes, que são normalmente utilizados em ampliações, pois não precisam de gabarito, pois a obra já está com. E o gabarito, que é utilizado nas obras com mais elementos, são aqueles que são utilizados tábuas ou pontaletes para demarcar. Primeiro passo: você irá desenhar a planta baixa da casa do seu terreno. Sim, antes de construir é essencial fazer as marcações no lote, de onde serão os recuos, fundações, paredes e a posição dos elementos estruturais. Além de posicionar a casa no lote, o gabarito também serve para determinar o nível da construção. Após os primeiros passos, chegou a hora de posicionar o gabarito. Lembre-se que se trata de um cercado de madeira que funciona como marcação dos eixos das paredes e fundações. Então, ele ficará na obra até que a primeira fiada da parede seja feita. Estruturalmente, a sua área deve ser maior que a área da casa, uma vez que o gabarito deve permitir que as pessoas e as máquinas possam se locomover dentro dele. Em média, ele deve ter de 1 a 1,5 metros a mais da largura e do comprimento da casa.
Mas o que seria o esquadro da obra? O esquadro tem a função de ajustar os encontros de paredes, os ângulos em que elas vão se encontrar em qualquer ponto de sua extensão. Na maioria das obras, adota-se o ângulo reto de 90 graus no encontro das paredes, formando ambientes regulares e harmoniosos. Depois de marcado todos os lados do terreno, deve-se medir os lados opostos e compará-los. Se as medidas não forem iguais, existe erro de esquadro em algum dos alinhamentos. É necessário, então, verificar as operações em todos eles. Normalmente, utiliza-se o Teorema de Pitágoras, ou seja, no triângulo de 3, 4, 5. Como assim? Marca-se 30 de um lado, 40 do outro, esperando-se que o encontro entre esses dois vértices tenha uma distância de 50. Caso não tenha, o ângulo reto não foi bem executado. A marcação dos alinhamentos é feita normalmente com sarrafos, que são pranchas de madeira, e pregos. Mas para que serve? Ela serve para marcar os alinhamentos das peças que serão construídas de acordo com o projeto. Normalmente para transferir o mais fiel possível o papel para o real. Locação por tábua corrida. A locação por tábuas corridas é indicada para obras de maior porte com muitos elementos a serem locados. Consiste em contornar a futura edificação com um cavalete contínuo constituídos de estacas e tábuas niveladas e em esquadro. Define-se as linhas do gabarito, cravando-se pontaletes de pinho distanciados entre si de 1,50 metros e afastados das futuras paredes 1,20 metros ou mais. São estes pontaletes que dão rigidez ao cercado e devem ser fincados já nivelados e alinhados. Em seguida, pregam-se as tábuas sucessivas niveladas, formando uma cinta em volta da área a ser constituída. Antes de iniciar a locação da obra, o terreno deve estar limpo e, de preferência, na cota de arrasamento das fundações. Já a locação por cavalete, esse tipo de locação é indicado para obras de pequeno porte e com poucos elementos a serem locados. Sua principal vantagem é a menor quantidade de material, estacas e tábuas que serão utilizadas na obra. Os cavaletes são constituídos por duas estacas cravadas no solo e travadas por uma travessa nivelada pregada nas estacas. Os alinhamentos, nesse caso, são definidos por pregos cravados nos cavaletes, colocados em lados opostos. A grande desvantagem desse processo é a dificuldade de se perceber desalinhamento nos cavaletes, provocados pela circulação de máquinas e também a movimentação dos operários. Para obras de grande extensão ou com estrutura pré-fabricada, a demarcação pode ser realizada com aparelhos topográficos que são os teodolitos e o nível. Já nos casos das edificações de pequena extensão, é mais comum a utilização dos aparelhos manuais, como mangueira, régua, fio de prumo e trena. Mas a escolha do método que você vai usar dependerá do porte da edificação e das condições topográficas do terreno. E, independente do tipo de obra, alguns elementos como piquetes, cavaletes e gabarito são essenciais para a demarcação. ABNT NBR 15.309. Bom, assim como as demais etapas construtivas, a locação de obra deve ser feita seguindo uma série de regras, presente em norma. A principal norma que norteia essa etapa é a ABNT NBR 15.309. Ela cria diretrizes e regras para a locação de obra, direcionando e criando um padrão na construção civil nacional. Sendo assim, a locação de obra é uma etapa fundamental para uma boa construção. Bom, o que seriam essas diretrizes? Isso seria nada mais, nada menos que os requisitos preliminares, que já foi falado aqui pela minha